Fala pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para nós podermos estudar a palavra de Deus. Estou aqui juntamente com o Bruno, vocês já conhecem, estamos aí começando semana passada a esse ministério novo, o Ministério a Cristo, e agora é o Cristo lição da Escola Sabatina. E hoje vamos aí dar continuidade a esse processo que a gente está na luta para desenvolver semanalmente, toda sexta-feira, no finalzinho do dia aí, para iniciar o sábado com a graça de Deus e com um estudo completo da lição, recapitulação da lição da semana que a gente vai ter estudado aí durante todos os dias para estar junto aqui na sexta-feira recapitulando juntos, ok? Isso, lembrando que essa semana teve 2 vídeos, né? O anterior e o de hoje agora. Semana que vem é só um. A gente está lançando o vídeo completo no YouTube, se você quiser nos acompanhar no YouTube, vai lá, canal A Cristo, para a honra e glória do Senhor, crescendo a cada dia. Colocamos o primeiro vídeo dessa semana completo lá, recapitulando a primeira, segunda e terceira lição. E hoje, como de costume, vai ser agora daqui para frente, né, Bruno? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, do finalzinho do dia, de tardezinha, vamos estar lançando a recapitulação da semana, que toda semana temos um estudo diferente. Isso, se você não achar lá no YouTube, vai pelo Instagram, lá vai ter o link, você vai conseguir ver, vai ver a playlist lá. Então, como já sempre dizem, né? Se inscreve, deixe seu like, deixe seus comentários. E okay? compartilha com o pessoal para estarmos levando juntos aí a palavra de Deus para cada vez mais pessoas, alcançando cada vez mais pessoas aí para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui agora com o brasão, né? Tcharam! Com o brasão, o logo do nosso projeto, A Cristo. Facebook também é A Cristo, então chega junto. Instagram, né? Instagram. Facebook não temos, perdão. Instagram também é A Cristo, junto com o canal do YouTube, e lá também tem o link do YouTube e tal, e aí você pode divulgar para todos aí, a sua família, amigos, para a gente estar junto estudando. Antes de mais nada, vamos orar? Você ora para nós, por favor? Sim, claro. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estudarmos aqui um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre o direcionamento que o Senhor quer dar para a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar essa recapitulação, a nós também, nossa família, e quem esteja nos acompanhando por qualquer canal, seja no Instagram, no YouTube. Pai, abençoe essa família. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vocês vão perceberem que os estudos, semanalmente, eles vão tendo uma sequência lógica e vai desenvolvendo um assunto, um tema geral. Já passamos para vocês que o tema geral desse trimestre é administradores fiéis à espera do mestre. Tá? Aí dentro desse tema central, a gente vai tendo toda semana um tema diferente, né, Bruno? Que remete ao central, né? Então, vamos fazer uma recapitulação rapidinho dos outros? Já falamos sobre 3 temas, né? Chamados para a família de Deus, as alianças de Deus conosco e o pacto do dízimo. Né? Nós já vimos que Deus nos deu a capacidade de administrarmos nossos talentos, dons e habilidades em benefício dos outros. Estudamos depois, já entrando na parte do dinheiro, sobre o dízimo, que o dízimo é 90% da sua renda bruta, né? Então, de tudo que você ganha, você tira 90%, e aí você pega e você devolve a Deus como forma de fidelidade. Isso foi o que nós já estudamos. Mais detalhes estão no vídeo anterior, tá? Agora nós vamos entrar na 4ª lição. Ela tem um tema bem legal também, que é chamado Ofertas para Jesus. E hoje vamos entender o que é a diferença entre oferta e dízimo. Qual a função e para como utilizar elas. Uma coisa bem curiosa que eu particularmente sempre observei, sempre veio trazer dízimo e as ofertas da casa do tesouro. Sempre os dois juntos. Sempre tem os dois juntos. Então, um é diferente do outro, né? Sempre quando tem a palavra dízimo, em sequência tem se referindo à oferta também. Então, hoje a gente vai estudar mais ou menos para ver se com dízimo já estudamos essa semana, né? Que significa a 10ª parte de tudo que recebemos, seja isso no bruto, tá? Não no líquido, não descontando as coisas que seja lá INSS, imposto de renda, mas do bruto total, desde uma cesta básica que eu ganho, desde um vale transporte, tudo nós temos que tirar a 10ª parte para Deus, que é dele. 10%. Eu acho que eu falei 90%. Mas é 10%. Não, nós chegamos num debate, tipo assim, uma parte de 10%. Mas é basicamente tudo isso. E agora a gente vai se aprofundar para ver o que seriam as ofertas.
que popularmente temos o hábito de dizer ofertas de gratidão. Então já fica uma deixa aí do que vai ser. A gente tem um verso para embasar o estudo dessa semana, e ele se encontra lá em Salmos 116, de 12 a 14. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tiver a Bíblia e quiser o guia, deixa aí pedido que a gente passa o PDF certinho ou o link para onde você pode conseguir baixar gratuitamente. Sim, Né, Bruno? eu tô usando digital aqui já. O Bruno já tá com a dele ali no seu celular. E eu, coisa de velho, eu tô com a minha em mãos. Vamos lá. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Aqui o verso 12, onde que traz uma questão muito interessante, né? Acho que aqui, essa versão aqui já vai estar um pouquinho diferente, vai estar escrito assim, ó. Que daria ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Então, se eu devo dar algo, já começa aqui. Dízimo, devolve. Oferta, dá. Doar, né? Doar. Seria doação, né? Sim, aqui fala o que eu vou dar para Deus como reconhecimento de que Ele fez comigo, os seus benefícios. Aqui já começa uma diferença do dízimo, né? Então, dízimo significa 10% da sua renda para fidelidade. E esse texto te faz uma pergunta, né? O que eu tenho de bom para dar a Deus? Será que nós temos algo de bom? Se embasando basicamente nisso, né? Eu acho que nem a gente, se nós dermos o nosso melhor, o máximo possível, teria grandeza o suficiente para ser para quem é, para Cristo, né? Porque nem o meu melhor, nem o meu maior esforço, nem a minha maior dedicação é digna de Deus, né? Temos sim que isso não é por isso que vamos ser negligentes e falar, Deus, o meu máximo não é nada para Deus mesmo, então deixa para lá e vou agir de qualquer forma. Uhum. Não é dessa forma. Mas se nem o meu máximo é maior, então quer dizer que temos que nos esforçar muito mais. E ofertas, vamos lembrar também, que nem o estudo da semana passada, que recapitulamos, não é só referente ao valor financeiro. Né? Temos que nos envolver, temos que nos doar ao máximo para a causa de Deus. Sim, sim. Aí o verso continua falando, né? Aí aqui no verso 13 ele vai ter uma questão de invocar o nome ao Senhor. E o 14 ele fala, cumprirei os meus votos ao Senhor. Então o salmista fez alguns votos a Deus e ele disse que vai cumprir. Mas vamos focar aqui na questão de doar, né? Quando você fala assim, eu vou doar o meu tempo. Não, o tempo não é teu. Vou doar tudo que você... Primeiro, nada é teu. Nada é teu. Vou doar o meu corpo em sacrifício vivo a Deus, porque ele é o templo do Espírito Santo. Isso é o mínimo que Deus te pede, né? Agora vamos entrar mais na parte da finança, na finança, né, para ficar mais entendido, né? Talvez oferta propriamente dito, né? Sim. Se dízimo é a parte de você fidelidade com Deus, a oferta é a parte onde começa a generosidade. Olha que interessante. Porque a oferta, ela tem um propósito muito específico. Você você devolve ela, ou não, devolve dízimo. Você dá a oferta para que ela seja um recurso bem administrado para ajudar o próximo e também a causa de Deus. E qual que é a causa de Deus? Pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, isso é oferta. Né? No antigo Israel, existia várias formas de ofertas. Ofertas de sacrifício, de pecados, de gratidão. Existia várias. Hoje, mais específico, existe uma. E é o que nós vamos tratar essa semana. Sim. Como o Bruno falou, eu tenho muito na minha mente assim, toda vez que eu lembro em dízimo, eu lembro uma palavra que eu diria assim, que é sinônima, seria fidelidade. Porque no dízimo você vai demonstrar a sua fidelidade para com Deus. Independente do que aconteça, os 10% é de Deus. Porque é o mínimo, né? É o mínimo que ele pede, é o mínimo que eu poderia dar. Seria 10% a fidelidade. E a oferta, a gente já puxa pela parte da gratidão.
de sermos gratos por tudo que Deus nos mantém. Porque é como o verso vem falando, né? É tipo assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O que eu posso dar a Deus? Para tudo que Ele faz para nós. Para toda a saúde, todo cuidado, toda a destreza, seja com nós, seja com nossa família. O próprio ato de estarmos vivos aqui para podermos glorificar a Deus, isso é o que eu poderia fazer para recompensá-lo? Nada. Sim. Aí, já que você já falou de gratidão, você já começou a falar de sentimento, né? Sim. Então, será que a Bíblia tem base para isso? Porque nada pode ser no que eu falo, no que o Alan fala, do que qualquer um que você ouça falando, não é não acha a palavra final. Tem que ser a Bíblia. Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Será que ela fala sobre isso mesmo? Então. Tá, vamos lá. Abre sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 9. É uma carta de Paulo, a igreja de Corinto, né? Então, para se localizar, fica os 4 evangelhos, fica Atos, depois Romanos, depois 1 Coríntios e depois 2 Coríntios, tá? Mais pro finalzinho da Bíblia, gente. Não, finalzinho não, tá? É Novo Testamento, mas não é finalzinho ainda não. Passou da metade. Falta bastante ainda, ainda, né? 2 Coríntios 9, verso 7. Olha que interessante que fala, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, né? Então, olha como que é. Dízimo, ela é 10%. No vídeo anterior, né, nós já jogamos uma pergunta para esse, né, Alan? Falamos assim, será que a oferta tem quantidade? Sim, deixamos aí no ar para vocês pensarem um pouquinho. Se vocês descobriram, parabéns. Se não descobriram, vamos dar a resposta agora. Esse texto já te mostra claramente que oferta não tem quantidade. Você pode dar um dízimo de 10%, que é o que você tem que fazer, e você pode dar uma oferta de 2%, 1%. Depende. Tem que ser de acordo com o que tiver no seu coração. Quando fala coração, se remete à mente. E ainda fala assim, com alegria. Não adianta nada você dar 10% de dízimo, devolver, obrigatório, e você dar mais 5, 10, 30, ou quanto que foi de oferta, mas com tristeza. O que adianta? A gente comentou isso semana passada, na recapitulação. Da mesma forma que devemos devolver o dízimo com o coração sincero, de uma forma genuína, grata a Deus, né? No caso do dízimo, a fidelidade para com Deus, a oferta é da mesma forma. Porque para que eu vou dar se eu tiver no meu coração, poxa, precisava ficar com essa oferta para isso, precisava poder usar para aquilo outro. Meus queridos, não adianta nem, infelizmente, não adianta nem você fazer esse sacrifício, porque Deus não está levando em consideração. Deus quer que nós sejamos sinceros e que nós devolvemos a Ele de uma forma genuína, de uma forma grata, sermos gratos a tudo que Ele nos proporciona. E também não vai adiantar, Bruno, pulando um pouquinho para frente, não vai adiantar eu dar para receber, porque muita gente é a lei da troca, né? Eu tô dando 2 porque eu quero 20. Eu tô dando 5 porque eu quero 5. Sim, isso aí também não adianta. Já que você tocou nisso aí, vamos relembrar lá o passo lá que nós fizemos semana passada? Vamos lá, presta só uma de novo aí, Ana. A minha era uma só. Tanto faz. Ó, 3 passos. Aí isso é questão de dízimo. O primeiro passo aqui é o que mesmo? É o que Deus te dá. O que nós recebemos de Deus. Não, é o que Deus te dá. A vida. Sim. Exato. Aqui, esse segundo passo seria o que eu devolvo para Deus. E o terceiro passo, a bênção a mais que Deus te dá. Então você tem esse conjunto. Quando você tem esse conjunto, e quando é feito com alegria, perfeito. Sim. Agora, quando você tira a primeira parte, e você pega o dízimo, e você dá para você ganhar, é barganha. Agora pensa na oferta. O dízimo, ele é para os pregadores do evangelho. A oferta, se você dá a oferta, mas mesmo com uma tristeza ali, ou com um sentimento de querer ganhar algo, você não vai ser abençoado não, né?
Pode até ser, mas só que ela tem um objetivo bem específico. Ela é para você ajudar na pregação do evangelho. Pessoal, de nada adianta se nós devolvermos se nós não tivermos um coração grato. Se nós não tivermos, primeiramente de tudo, o reconhecimento que Deus, o mantenedor, criador de todas essas coisas, de todo o universo, nos dá vida, nos dá saúde, nos mantém. Ah, mas eu sou doente. Ah, mas acontece isso comigo aqui. Meus queridos, todos nós temos nossas lutas, nossas batalhas, nossas dificuldades. Deus deixa muito claro, no mundo tereis aflições. Ninguém falou que seria mar de rosas. Ninguém falou que seria um passeio no parque, né? Se não fosse isso, e o vale da sombra da morte, como é que acontece? Mas a gente tem que ter a ideia que no mundo a gente tem aflição. Porém, Deus está ao nosso lado e nós não devemos temer a isso. Porque nós temos a confiança, a convicção e a gratidão de que Deus está conosco. Então, de nada adianta eu dar se eu não estiver feliz, grato e agradecido e mediante a tudo isso. Então, senão vai ficar só a lei do eu dou para receber. É muito interesseiro, né? Algo muito Sim. de interesses. Sim, ó, nessa questão de dinheiro, ela tem muito aspecto, tudo é relacionado com o mundo espiritual. E o dinheiro é muito mais do que a gente pensa. Vamos ler uma história agora. Nós já lemos que tem que ser com alegria. Sim. Certo? E não tem porcentagem. Vamos ver uma história na Bíblia, que ela está relatada em 2 livros, para nós entendermos uma coisa bem interessante. Vamos lá. Primeira parte aqui, ó. Se você quer pegar a tua Bíblia, é Marcos 12. Marcos 12. Vou deixar para você segurar lá. Você lê essa parte, tá? Eu ler a outra e nós vamos comparar. Beleza? Tá. Ó, Marcos 12, de 41 a 44. Pode? Pode ler. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, e ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isso. Aí essa que está em Lucas. Agora eu vou ler a mesma história no. Tá em Marcos, né? Eu vou ler em Lucas agora. A mesma história, ó. 21, no capítulo 1 em diante. De 1 a 4, né? Estando Jesus a observar, viu os ricos lançando suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio era onde era depositado a oferta, tá? Se eu não me engano, acho que eram 13 potes desses que eram colocados, e cada um tinha uma causa específica, mostrando para a pessoa para onde que ia, né? E Jesus estava ali observando. Viu também, verso 2, certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Sabe o que tem em comum, né, nesses 2 relatos aqui? Uma palavra: como. Sim. Se você for ver, vai ter como nos 2 livros. Aqui, eu não posso pegar esse texto aqui e vou explicar. Eu não posso pegar e falar assim: ó, agora você tem que dar oferta tudo para Deus, porque tudo que você tem, que infelizmente é o que muitas teologia da prosperidade vem falando, né? Sim. Dê tudo, confie tudo no Senhor e Ele o mais fará, por aí vai. Sim, eu não posso pegar e falar assim que você tem que dar tudo pro que você tem para Deus, porque esse texto não tá no foco, não é esse o foco. O foco é o seguinte: Jesus, o rei do universo, dono de tudo, dono da prata e do ouro, ele estava ali observando. Olha que interessante, ele estava observando. Aí ele vê essa mulher vindo depositar 2 moedinhas lá. Se for, vamos trazer mais atual para o nosso dia, eu não lembro quanto que vale agora a quantia. Proporcionalmente eu também. Mas pensa assim que 2 moedinhas de 50 centavos, tá bom, né? R$1 ali. E ela deu. Por que ela deu tudo que ela tinha? Porque ela, primeiro, era grata. Sim. Ela era grata
por tudo que ela tinha e por tudo o que Deus tinha feito. E depois ela queria contribuir de alguma forma, olha a motivação dela, de alguma forma ela queria ajudar que outras pessoas conhecessem o verdadeiro Deus. A palavra como é diferente do ter, Sim. né? Aqui nós vemos o seguinte, ó, a essência do cristianismo. Ela realmente era cristã. Vai ter gente que vai dar tudo, mas realmente não vai ser cristão. Né? E isso, infelizmente. Então, por isso, a nossa motivação deve ser alegria, amor, reconhecimento a Deus, a tudo que Ele faz por nós. Ainda sabemos que Ele fará muito mais do que nós não podemos imaginar. Com certeza. Muito legal esses dois pontos que o Bruno puxou, porque a gente para pensar que muitas vezes a gente dá muita ênfase só no dízimo, né? Porque o dízimo é devido ao Senhor, sim, foi o que ele pediu. Já está estabelecido, não tem nem o que falar. E fala, não, minha oferta não é necessária. Sou devolvedor de dízimo e tal. Mas olha só como que Deus, ele presta atenção no que estava acontecendo ao seu redor. Nessa história que o Bruno veio, né, que nós lemos, a gente consegue observar que, acima de tudo, Jesus ele observa na devolução das ofertas. Ele dá uma atenção para a oferta. Isso mostra que nós também devemos ter essa atenção, essa preocupação para com ofertar. Porque já tenho a minha fidelidade para com Deus. Vou ali e devolvo meu dízimo corretamente, dos 10%, de forma como que Deus pede. Ótimo, excelente. Só que tem a gratidão. Será que às vezes a gente pensa, né? Ah, não vou devolver. Já devolvi o dízimo, a oferta nem é necessária. Para, Deus não vai nem perceber. A Bíblia vem nos falando totalmente o contrário. Que Deus, ele percebe sim e deu uma atenção muito, muito maior. E a viúva, o sentimento que movimentou a viúva para isso era exatamente esse. Para que ela queria que a igreja, a palavra do Senhor, a igreja crescesse cada vez mais. E assim pudéssemos chegar às mais pessoas. E assim o evangelho fosse pregado. E assim tudo prosperasse. Então ela deu de uma forma genuína. Não porque ela tinha, como o relato mesmo fala na Bíblia, ela não deu porque estava sobrando, que nem muitas vezes muitos fazem. Ela deu porque era o que ela tinha com a motivação, olha que legal, a motivação para que a verdade chegasse mais longe. E é o que a gente muitas vezes negligencia hoje. Porque muitas vezes a gente fala, não, já dei o dízimo, tá bom, deixa quieto. Não preciso fazer mais nada. Ah, mas e a oferta? Ah, não, oferta deixa pra lá. Só que esse sentimento para com a gratidão, ser grato por tudo que Deus nos dá, tudo com que Deus nos motiva, e ainda assim, para continuar com a pregação, com o louvor, com a manutenção, isso é necessário para que o evangelho cada vez mais cresça. Sim, claro. E olha que interessante. Você disse que Deus, ele observa Atentamente. Ele sabe tudo, detalhadamente. E ele não tirou olho. Ele não tirou olho. Não. Até porque se ele tirar o olho de nós, seres humanos, nós estamos perdidos. Né? Não precisaria mais de um segundo, né? Quando a Bíblia fala que Satanás está como um leão que ruge ao nosso derredor, não é brincadeira, irmãos. Um segundinho. Sabemos que a nossa volta, a guerra espiritual é gigantesca. Os anjos de Satanás para com os anjos de Cristo, eles estão em constante luta dia e dia. E é por mim e por você. Eles querem a nossa atenção, querem a nossa dedicação, querem com que a gente escolha o lado certo, que é o lado de Cristo. Só que se Deus, por um segundo, deixasse de cuidar de nós, seria o bastante para Satanás com seus anjos virem nos arrasar e acabar com tudo. Sim, sim. E isso também está envolvido o dinheiro, né? O dinheiro. Agora, olha que naquela cultura da época aqui, as viúvas eram meio que desprezadas, certo? Sim. Só que Deus tinha falado assim, ó, para o povo de Israel, vocês vão cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí depois de uma longa história ali, se você acompanhar na Bíblia, você vai ver que eles começaram não fazendo o que Deus pedia. Sim. Né? Então eles deixavam de não cuidar das viúvas. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Ó. Tiago, capítulo 1. Agora já está perto do finalzinho da Bíblia mesmo, tá? Tiago é depois de Hebreus. Ele era irmão de Jesus, humanamente falando, né?
E olha que ele fala. Porque Deus falou assim, ó, vocês têm que, falou para o povo, cuidem dos órfãos e das viúvas. Em Tiago, no capítulo 1, ele vai falar o seguinte, ó, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã, não vale de nada. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse é um tipo de categoria que era desprezado ali pelo povo. Mas também tinha um outro grupo, que era, sabe quem? Os gentios. Gentios é Sim. quem não era judeu, né? Então, nós não somos judeus, nós somos Considerados gentios. gentios. Só que quando Jesus, ele, através de Paulo, ele explica que os gentios agora eles recebem também a aliança com Deus, são enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Eles fazem parte do reino de Deus e Deus faz aliança com eles também. Porque o propósito de Israel era levar a mensagem aos gentios, só que eles falharam nisso. Chegou um momento que eles se enxertaram, eles foram enxertados na videira, e eles fazem parte também da proclamação do evangelho. Agora vamos ver uma outra história? Vamos lá? Vamos pegar essa outra categoria? Vamos lá. Atos agora já fica perto do Novo Testamento. Tem primeiro livro, Mateus, depois vem Marcos, que são evangelhos, depois vem Lucas, depois João e depois vem Atos. Os 4 primeiros livros são na classificação de evangelhos, e esse 5º livro aqui, o livro de Atos, são relatando o que os apóstolos fizeram e os discípulos de Jesus. Ali, então, é um livro histórico, mas também traz bastante ensinamento. Atos, capítulo 10, a partir do verso 1, fala assim, ó, contando a história do centurião de um centurião. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas, ofertas, ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este fixou nele os olhos, no anjo, né? E ele disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas ou ofertas subiram para a memória diante de Deus. Olha que interessante. Então, as nossas ofertas de gratidão, elas estão envolvidas também com a nossa oração. Sim. Tanto a oração sobe a Deus, como as nossas ofertas. Quando as suas ofertas são dadas com gratidão, elas também são subidas a Deus, para mostrando o seguinte, que você cumpriu o que Deus queria. A gente tem que deixar, sempre a gente embasa muito nisso, gente, porque é o que realmente acontece. O nosso coração. Deus, ele tem a capacidade de ver muito além do que simplesmente o que parece ser. Que nem no caso da viúva, ele conseguia ver o que realmente, com aqueles homens que estavam dando em grande quantidade, mas ele viu o coração. Ele via que eles estavam dando porque realmente aquilo estava ali sobrando e não iria lhe fazer falta. Diferente da viúva, que tinha o seu coração puro e sincero e ainda assim estava ali depositando tudo o que tinha. E nessa situação é exatamente a mesma coisa. Ele devolvia, fazia o que fazia para com os órfãos e as viúvas, mas fazia de coração, com o coração puro e sincero. Então Deus, muitas vezes a gente fala, mas poxa, é só R$1 que eu tenho, eu vou dar R$1 de oferta, para quê, né? Não sei o quê. Mas Deus conhece o verdadeiro sentido do seu coração. Se você está sendo puro e sincero, pode ter certeza que essa oferta vai chegar ao trono do Senhor, assim como as nossas orações. Sim, Deus, ele não precisa, olha, sinceramente, vamos falar bem abertamente, né? Ele não precisa da gente. Nem um pouco. Não precisa. Até que a Bíblia fala, só não lembro não onde está escrito, fala assim, que os anjos querem fazer essa parte. Só que Deus permite, olha que bênção, ele permite com que nós, seres humanos, participemos do movimento de levar o evangelho. E isso, por que ele faz isso? Para permitir
que o nosso caráter seja restaurado mediante o sacrifício de Jesus. Possamos ter o mesmo caráter de Cristo, né? Em semelhança. Cristo nascendo dentro de nós. Se não fosse isso, o que seria? Adiantaria? E o único meio que eu e você podemos abençoar outras pessoas é através do quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus, mas através das nossas ofertas. Esse é o mecanismo principal que Deus permitiu. Eu acho assim, muito legal isso que o Bruno falou, exatamente essa questão. Pessoal, esse projeto a gente estava pensando tal, para poder ajudar as pessoas, poder estar levando a palavra de Deus. Mas sabe quem mais esse projeto está ajudando? A mim e ao Bruno. Porque a gente estuda, a gente se dedica, a gente se empenha para poder passar para vocês um conteúdo legal, de uma forma maneira. E assim, a gente cada vez mais fica mais próximo de Deus. Esse ano ainda não tive oportunidade, né? Estou debilitado ainda fisicamente, mas a partir desde o ano passado, né, retomamos a vida aí, tipo, de estar pregando, de estar à frente de alguns ministérios na igreja, e isso é para manter a igreja, isso é óbvio, é ótimo, né, cada vez mais o fervor ali entre os irmãos, mas, gente, principalmente, quem se fortifica é quem está envolvido, e nós, diretamente, a partir do momento que você começa a pregar, começa a se dedicar, começa a ter mais contato com isso aqui, ó, com a palavra de Deus, é nesse momento que você começa a crescer cada vez mais espiritualmente. Eu costumo dizer que, na verdade, tem até uma música, né? Que quando eu oro, é eu falando com Deus. E quando eu estudo a palavra de Deus, é Deus falando comigo. A resposta que ele tem para mim vai vir tudo daqui. E a partir do momento que você tem essa conexão, essa intimidade para com Deus, pode acreditar, pode vir os tormentos, as tempestades, mas nada vai te abalar. Porque estamos sendo sustentados por nosso Deus. Aí entra outra música, né? Que pode cair o mundo, mas estou em paz. Estou em paz. Né? Isso. Quando nós fazemos isso, porque assim, nós recebemos para compartilhar. Tá? Isso é tanto conhecimento, tanto como dinheiro. Quando mesmo, eu ganho pouco, mas o que você ganha? Se é feito com oração, como o Cornélio fazia aqui, tá certo, ele era um rico, né? Mas quando é feito com oração, gratidão, não vai te faltar. Vai sobrar para você abençoar outras pessoas. Mas às vezes eu não tenho, eu não sei como ajudar outras pessoas. Tiago 5, Tiago 1,5 fala assim: peça a Deus sabedoria e ele não nega, porque ele é bondoso em dar sabedoria. Mas ele ajuda, ele dá sabedoria para quem pede sem dúvida. Se você falar assim, nossa, mas eu duvido, peça para Deus para você não duvidar. Entra mais ou menos naquele que a gente estudou na semana passada. Referente à lição da semana passada. Lição 2, perdão. As alianças, né? As alianças. Essa é uma aliança que eu posso te afirmar com toda certeza. Se você fazer a sua parte, se dedicar e estudar, Deus vai lhe capacitar. Os dons do Espírito estão aí para todos, só que nós devemos praticá-los e desenvolvê-los. E assim, cada vez mais iremos adquirir mais dons e cada vez mais Deus vai nos usar para levar a mensagem, seja de uma forma cantada, seja de uma forma estudando a lição, estudando a Bíblia, pregando. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai fazer essa obra em você. Sim, e quando você pensa que eu não estou fazendo nada, às vezes o mínimo que você faz sem que você perceba pode mudar a vida de uma pessoa. E vai existir várias histórias, né, que a gente conhece algumas, só que algumas tem outras que a gente nem vai conhecer aqui. Exato. Vai conhecer na eternidade. Só um breve relembro, assim, que é uma história muito bonita. Eu lembro que nós tínhamos um irmão na nossa igreja que ele era analfabeto, mas ele tinha o desejo de levar a palavra. O que ele fazia? Ele tinha um estudo bíblico em CD. Ele levava no seu radinho, chegava com a família, fazia uma oração e botava o radinho. E deixava o estudo rolando. Na próxima semana, mesma coisa. E assim ele trouxe várias e várias pessoas para o reino de Deus. Fantástico. Então, é muito isso. Tipo assim, pode ter certeza que alguma coisa Deus vai te capacitar para você trabalhar para Ele. Sim, não existe limites, né? Às vezes o limite nós mesmos colocamos
né? Então que eu e você possamos aprender hoje, pedir para que Deus tire essas barreiras que nós mesmos colocando, às vezes a vida mesmo coloca, né? Mas Deus, ele é fiel e justo para tirar elas, não é isso? Não, Com certeza. então, vamos, para fecharmos esse vídeo aqui, vamos deixar bem claro, dízimo, 10%, prova de fidelidade. Oferta não tem quantidade, mas ela exige alegria e gratidão. E quando você é isso, aqui é um começo da generosidade com o seu próximo e com a causa do evangelho. Porque aí você mostra que você não quer que ele se perde também, que ele não se perca, né? E às vezes um real às vezes pode mudar a vida de tanta pessoa que você nem sonha. E talvez você nem vai ouvir relato aqui. Você lembra que nós distribuímos livros da igreja? Quantas e quantas? Na igreja, até um tempo, todos os anos tem, né? Acho que desde 2012, se não me engano. São livros que sempre tem algo a ver com esperança. Eu lembro que os primeiros livros custavam R$1. Era R$1. Você pagava o livro, aí nós comprávamos por R$1 e distribuímos de graça. Às vezes esse R$1 pode ser a salvação de uma pessoa. Mas só que isso não é a minha oferta, tá? Eu comprei. A minha oferta já é outra história. Mas só para te mostrar que R$1 pode fazer a diferença muito mais do que você pensa e sonha. Exato. Gente, vamos ter o coração grato. Vamos ser puros e sinceros. E se muitas vezes a gente não querer dar, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta você querer achar que vai estar enganando a Deus, não. Seja sincero com o Pai. Fala, Senhor, meu coração é duro, meu coração é rancoroso, egoísta, eu quero tudo para mim. Então ajuda. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a cada dia a fazer a tua vontade. E eu tenho a certeza que a graça de Deus vai te invadir. O Santo Espírito vai transbordar em você. E assim nós cada dia mais faremos a vontade do Pai e não a nossa. Amém. Amém? Vamos orar para finalizar? Vamos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais um estudo da sua santa palavra. Ó Deus, aprendemos aqui hoje que devemos devolver a Ti, ó Pai, sermos gratos com as nossas ofertas, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Dai-nos um coração puro e sincero, ó Deus, para que possamos devolver o que é Teu, sem rancor, sem temor, sem pesar no coração, ó Pai, mas sim de uma forma alegre, de uma forma de gratidão a Ti. Vem estar conosco, ó Pai, nesse sábado que irá se iniciar, e assim a semana se finalizando, ó Pai, na semana que há de vir, que o Senhor esteja com esse projeto maravilhoso, abençoando a cada dia e a cada pessoa que está aqui assistindo conosco. Gratos somos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E esperamos você quando? Semana que vem, Na sexta-feira. Sexta-feira. Certinho, gente. Gente, até mais. Muito obrigado. Fiquem com Boa Deus. semana para vocês. Tchau, tchau.